mesa diretora, colegas vereadores, população de Cacoal, todos aqueles que nos assistem aqui no plenário. Eu sempre inicio o meu discurso agradecendo a Deus pela minha família, os meus amigos e toda a nossa população. Eu não defendi um estuprador, eu defendi um inocente. A absolvição do vereador Lauro Garçom, na última quarta-feira, dia 16/8, calou a boca e pôs fim a toda a intenção dos vereadores da base do prefeito em querer cassar o mandato do parlamentar. Muitas pessoas nas redes sociais acusaram Lauro, sem ao menos ter a informação do processo. Aqui nesse plenário, vários vereadores duvidaram da inocência do vereador Lauro. O presidente dessa casa, na última sessão, chegou a chamar o vereador de estuprador. E o advogado que fazia a sua defesa não defendia mulheres. E agora, como presidente do Poder Legislativo, vai se retratar? Até agora, eu não vi nenhuma nota da Câmara sobre a absolvição de Lauro Clock. Mas, quando foi para falar do seu afastamento, saiu a nota oficial. Será perseguição ou conspiração política? Na época da denúncia, esse mesmo vereador presidente convocou uma coletiva para falar sobre o suposto crime de estupro praticado por Lauro Clock. Lauro foi vítima de um sistema que acatou a denúncia de um homem que desferiu 9 facadas nele, há 10 anos atrás. O indivíduo tentou matar Lauro porque imaginou que o vereador teria um romance com a sua namorada, história que foi negada em diversos depoimentos da suposta vítima. Lauro foi preso no dia 2 de maio. Ficou 70 dias preso injustamente. Depois de toda a formalidade processual, veio o julgamento. Ministério Público e Defesa pediram a sua absolvição por não existir provas de sua participação no suposto crime de estupro, sendo absolvido de todas as acusações. Inclusive, MP e Defesa abriram o prazo recursal, renunciaram e transitou em julgado. O juiz determinou o arquivamento da ação e expediu ofício à Câmara Municipal de Cacoal, para que o Poder Legislativo tome as providências para Lauro retomar o seu mandato. E foi um pedido nosso. Se o Lauro foi afastado pelo processo que tramitava lá, o próprio juiz, na sentença, determinou. Mas até agora não foi cumprido. É uma manobra política. Será que os vereadores da base do prefeito vão insistir no afastamento do vereador Lauro Garçom? O processo de cassação na Comissão de Ética perdeu o objeto. Lauro foi inocentado pela Justiça. Estes mesmos vereadores que fizeram discurso na ocasião em que afastaram o vereador, disseram aqui na tribuna: se ele fosse inocentado pela Justiça, encerraria as discussões e o vereador retomaria o seu mandato. Será que após a decisão da Justiça, os vereadores mudaram de opinião? A presidência dessa casa não tem responsabilidade? Não aceita uma sentença judicial em trânsito julgado? Não se pode confundir acusação com conduta parlamentar. O decoro parlamentar está relacionado com as suas condutas praticadas no exercício do mandato, não com fatos ocorridos há 10 anos atrás. O artigo 75 do nosso regimento, ele é claro e destaca que a quebra de decoro é consequência de conduta praticada no exercício do mandato. Os vereadores da base do prefeito ignoram completamente a lei orgânica e o artigo 17. Está escrito com todas as letras: a perda do mandato decorre de sentença criminal, transitada em julgado. E o Lauro foi absolvido. Resumindo a história, o Tribunal de Justiça inocenta o Lauro,
mas os vereadores querem fazer o possível para atropelar uma decisão judicial. Como diria o vereador das demandas, aqui nessa casa tem hipócritas. A intenção do grupo é manter no cargo o vereador suplente Pedro Rabelo, aliado do prefeito e integrante do grupo que votou pelo afastamento de Lauro Garçom. Caso a Câmara retorne Lauro ao mandato, a tendência é que Pedro Rabelo volte a ser chefe de gabinete do deputado Cássio Góes, lá na Assembleia Legislativa. E o denunciante Toninho do Jornal, que é presidente do PSB, vai continuar lotado no gabinete do deputado. Será uma conspiração política ou não? Nós, da banca de defesa, já adotamos as medidas judiciais cabíveis para garantir que ele volte imediatamente ao cargo, já que não existem motivos para o vereador continuar afastado. O caso que parecia encerrado após a decisão do TJ pode ganhar novos capítulos, porque os vereadores aliados do prefeito não dão sinais que vão aceitar a decisão do Tribunal de Justiça. E essa manobra tem tudo para dar errado, porque mesmo as pessoas que não gostam de Lauro sabem que o mandato pertence a ele. O problema dos vereadores, os vereadores da base do prefeito, é que também chegou aqui nesse legislativo um pedido de cassação do vereador Magno Mota. Ele foi acusado por uma servidora municipal de assédio sexual. E o caso acabou na delegacia. Após o andamento do inquérito policial, o caso foi parar no Poder Judiciário, contra o presidente dessa casa, que usou o poder para tentar conquistar a servidora municipal. A desistência da servidora não significa que o caso está encerrado no âmbito desse poder legislativo, porque os vereadores precisam analisar a possível quebra de decoro parlamentar no exercício do mandato. Ele cometeu o crime no exercício do mandato. E o pau que dá em Chico deve dar em Francisco. Nós esperamos a sensatez, coerência política e administrativa. Afinal, um membro desse parlamento mirim foi acusado indevidamente de estupro e foi absolvido pelo Poder Judiciário. Cabe a esta casa um pedido de retratação para Lauro Clock, seus familiares, seus eleitores e toda a população de Cacoal. Eu tenho 2 minutos ainda e eu quero deixar claro para a população de Cacoal. Tem um vereador dessa casa que está tentando fazer uma manobra contra este vereador. Já fui à delegacia, fiz boletim de ocorrência e quero deixar claro para a população. Quando você ataca, você é atacado. Eu não tenho receio. A minha vida é um livro aberto, eu não devo nada a ninguém. Mas esse vereador está indo atrás de servidoras para mandar fazer um boletim de ocorrência contra mim. Fiquem atentos, eleitores. Isso é muito grave. Além disso, é mais uma quebra de decoro, assim como foi, como o vereador chamou o Lauro de estuprador aqui na semana passada. Será que ele vai se retratar? Será que ele vai ser homem e reconhecer que errou? Mande as servidoras da terceirizada embora, se eu não vou levar para o Ministério Público. Tentando usar a força para denegrir a minha imagem. Seja simples, vereador. Ande como eu, na linha reta. Para finalizar, eu deixo uma reflexão para a nossa população. E se duvidar, eu vou mostrar as provas que eu tenho. Áudios, prints e conversas demasiadas depois das 23 horas. Eu deixo uma reflexão para a nossa população. A acusação é sempre um infortúnio enquanto não verificada pela prova. Não existe testemunha tão terrível, nem acusador tão implacável, quanto a consciência que mora no coração de cada homem.
Eu não tenho dúvida. Eu não defendi o estuprador. Eu defendi o inocente. Uma boa semana a todos.